Sou o doutor Leonardo Ferreira Azevedo Silva, sou psiquiatra, sou psicanalista, trabalho na área de saúde mental desde a década, final da década de 70, né, do século passado, e fiz pediatria, trabalhei durante 11 anos na pediatria, trabalhei como clínico, até hoje me considero clínico, estudo ainda clínica, né? Gosto muito da clínica médica, né? Mas a psiquiatria vem sendo estudada na minha atividade profissional, e vivenciada e experimentada, experienciada, né, desde o final da década de 70, né, portanto já tem aí quase 50 anos de experiência, ou até mais de 50 anos de experiência na área aí, né, e a gente está aqui para trocar, né, experiências com vocês e trazer a nossa contribuição dessa experiência toda aí, com essa proposta de que a gente deve tentar, né, estudar as coisas que acontecem com a gente, né, para que a gente possa ter condições de nos ajudarmos a nós mesmos, né, e podemos estar preparados para ajudarmos, ou pelo menos para percebermos que não é possível ajudar pessoas que estão próximas da gente, ou que chegam perto da gente, ou que de alguma maneira interagem com a gente, seja de que maneira for, né? Claro que as pessoas que trabalham junto com a gente, né, no sentido de fazer valer essa dignificação da vida, né, essa melhoria da vida através do conhecimento dela própria, né, digamos assim, essas pessoas elas são muito importantes, né, nos fazem muita falta, devido exatamente à capacidade de que elas têm de, primeiro, de não atrapalhar o nosso desenvolvimento pessoal, né, e segundo, de ajudar, né, nesse desenvolvimento pessoal. Essa introdução dessa palestra vem bem a calhar, né? Porque hoje nós vamos falar sobre psicopatias e sobre o contexto, né? Onde essa entidade, né, tão lesiva para a humanidade ao longo das eras e tão fora de controle, né? Principalmente quando acoplada com deficiências culturais na raiz da própria produção cultural, né? Por exemplo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, essas coisas assim, né? É assim, mas não é bem assim, ganhou, mas não levou, né? E tal, né? Precisa fazer, mas não vai ser feito, né? Precisava fazer, precisaria fazer, uso futuro do pretérito, passado e tal, mas não vai ser feito, né? Não é feito. Não tem como fazer, né? Mas por que não tem como fazer? Porque não é prioritário. Tá? Então, esse estabelecimento de prioridades é importante que a gente vá mostrando aqui a importância do estabelecimento de prioridades, né? Então, por exemplo, no que se refere à psicopatia, a gente precisa falar algumas coisas básicas descobertas basicamente por Freud, Abraham, Melanie Klein e Winnicott. Esses 4 autores eles trazem informações bastante úteis para quem quer compreender, se compreender, né? E compreender as relações e muitas coisas que a gente vai abordar aqui, que já tem palestras agendadas, já, algumas já feitas, né? Extermínio de grupos de seres humanos, extermínio a esmo, né? A gente vai entender isso melhor a partir desse conceito de pulsão de morte, né, colocado claramente por Freud em 1920, e que explica, né, toda a evolução da libido na infância, na primeira infância, com fases onde o sadismo e o masoquismo são proeminentes, inequívocos, né, irrefutáveis, né? E essa amenização também do sadomasoquismo que vai ocorrendo à medida que a criança vai se desenvolvendo, né? E um adulto desenvolvido, ele com certeza ele é muito menos sadomasoquista do que uma pessoa na fase oral canibalesca, né? Fixada lá, né? Devorar ou ser devorado e tal, né?
E por que fase oral canibalesca? É o ponto de fixação onde o psicopata está. Tá? Então Freud percebeu, e Abraham, né, estudou isso a fundo também, né, os dois estudaram isso aí a fundo, descrevem, né, eles descrevem claramente um desenvolvimento da libido, que eles chamam de desenvolvimento da libido. Freud não era muito bom para dar nomes, né? Mas o desenvolvimento da libido é o desenvolvimento do controle da pulsão de morte, é o desenvolvimento das defesas psíquicas, é o desenvolvimento da percepção da realidade, é o desenvolvimento da sexualidade infantil, é o desenvolvimento da capacidade de controlar o aspecto incestuoso, né, da sexualidade infantil, é a capacidade de aprimorar, né, o controle da fusão da pulsão de morte para não deixar ela fazer o que a gente vê aí acontecendo toda hora, aí, com cada hora com uma desculpa diferente, né? E para nós assim, é muito claro, não, o que houve ali, matou não sei quantos, escape de pulsão de morte, não, prazer, fruição prazerosa, obtendo prazer, né, fuzilando, né, várias pessoas, né, atrapalhando a vida dos outros, criando problemas, tem que chegar, ninguém pode encostar no meu carro, porque senão vai morrer, entendeu? Então, realmente, isso aí, o que houve ali? Escape de pulsão de morte, a pessoa joga a pulsão de morte, a pulsão destrutiva, agressiva, né, em cima das relações, tá? E é isso que o psicopata faz, o psicopata vive disso, tá? Então é importante a comunidade, né, saber, né, que os psicanalistas conhecem isso muito bem, né, tem uma história assim de estudo disso, de convivência com isso, que mostra a natureza, a prioridade que está em jogo nesse tipo de comportamento, tá? Então, esse tipo de comportamento tem a finalidade precípua, né, digamos assim, de jogar a pulsão de morte fora, tá? Como todo bebê faz até 4 meses de idade. Evoluções trazidas por Melanie Klein, né, também não era boa de dar nomes, né? Ela deu o nome de posição esquizoparanoide, quando na verdade é uma evidente posição perversa primária, né? Que polimorfa, né, primária, perversa polimorfa primária, como o Freud falou lá em 1905. Nesse ponto aí o Freud deu um nome bem melhor, né? Então essas fases iniciais do desenvolvimento do bebê são fases, né? É uma fase basicamente perversa polimorfa primária, aquela frase emblemática lá dos 3 ensaios: o recém-nato é um perverso polimorfo. Só poderia ser, não poderia ser outra coisa, né? Dentro da estrutura da mente humana que a psicanálise descobriu que existe a partir dos seus estudos. Tá? Estou falando de psicanálise, tá? Eu não estou falando de narrativas que dizem que é psicanálise, que ficam dizendo que são melhores que a psicanálise e tal, né? Eu estou falando de descobertas psicanalíticas embasadas pela metodologia de Charcot, com farto, né, material clínico corroborando isso. Então, aí a teoria da fixação da libido, né, e da regressão dessa libido a esses pontos de fixação, ou até da manutenção, né, dessa libido sem ela sair, né, na verdade, desses pontos de fixação. O que acontece com todos, né, digamos assim, essas fases elas são eternas, né? O que existe é uma superposição, é um cala a boca aí, para de fazer besteira aí, que agora vamos sublimar mais, vamos viver melhor e tudo, né? Vamos reconhecer a realidade, vamos realmente ter que lidar com isso aí tal como é, e não ficar aí, quer dizer, dar o pinote, inverter tudo, né? Então, esses sinais de maturidade não querem dizer que essas soluções infantis que foram encontradas, né, nessas fases do desenvolvimento, elas desapareceram. Não, elas estão ali, podem ser usadas para legítima defesa. Às vezes tem que mandar um escape também, né, de legítima defesa, senão quem mandar o escape primeiro sobrevive, né? E quem errar, né, que nem aqueles filmes de faroeste lá, né? Quem for mais rápido para puxar o gatilho tem mais chance de sobreviver, né? Não é só puxar o gatilho mais rápido, tem que acertar o tiro também, né? Então, é assim, mais ou menos assim. Então você precisa também, você não pode chegar num mundo desse, né, em que existem assassinos em série, existem pessoas sem sentimento nenhum, pessoas extremamente frias, né?
pessoas extremamente competitivas e capazes de grupos também, né? E culturas também extremamente violentas e tudo. Você não pode ser nenhum mosca morta, né? Não pode ter sangue de barata, como o pessoal fala, né? Não é possível isso. Mas o fato de você querer acreditar que isso é que resolve, que isso é que é importante, aí realmente é uma coisa que a cada ano que passa, a cada mês que passa, a cada instante que passa, a gente pode e deve ir acrescentando aquilo que a gente vai aprendendo com a experiência. Então, a questão de aprender, e o aprendizado com a experiência não mostra isso, que essas coisas devam ser priorizadas eternamente, tá? Como o psicopata faz. Então, a prioridade do psicopata é jogar a pessoa de morte em cima dos outros. Então, ele vive num mundo totalmente louco, né? Totalmente fora da realidade, de que todo mundo nasceu para poder, digamos assim, ser complacente com ele, né? Então, várias figuras aparentemente neutras ficam questionáveis diante de uma situação dessa. Então, se existe grupos, né? Existem grupos, pessoas, e é muito frequente, digamos assim, que certas personalidades se deem ao luxo, né, de saírem destruindo tudo que aparece na frente delas, né? E as pessoas permitirem isso e não fazerem nada, não terem nenhuma resposta para isso, é o isentismo, né, digamos assim. Se a pessoa não tem nenhuma resposta para isso, se os grupos não têm nenhuma resposta para isso, se os grupos dirigentes da sociedade não têm nenhuma resposta para isso, eficaz, não é? Então, isso é uma doença social que tem que ser, né, reconhecida, porque esse tipo de relação sadomasoquista aqui, né, que acontece em F60.2, né? F60.2, para poder circular pela rua, ele quer ter o direito de matar o primeiro que ele vê ali, ele tem o direito de destruir tudo, todo mundo que incomode ele tem o direito de fazer isso, né, na segunda filosofia dele, a cultura dele, o nível de experiência de vida que ele chegou, ele se sente plenamente no direito de tirar a vida da outra pessoa por motivo fútil, e vai tirando, e o número de pessoas vai aumentando, vai começando a fazer coleção, né, de cadáveres, né, criados por ele, né, um assassinato em série, por exemplo, né, isso aparece toda hora aí, né? Agora está uma microepidemia aí, eu digo microepidemia porque já teve épocas que foi pior, né. Agora está na moda também dizer que a pulsão de morte é que suscita, não é só a pulsão de morte que suscita, a sabedoria, o amor, a capacidade de conjugação, de sublimação, conjugação das pessoas, né, de arregimentação das pessoas para o crescimento, o desenvolvimento mental, né? Essas faculdades, elas independem completamente da existência desse tipo de atuação aqui que a gente está lembrando. F60.2, F60.3, né? Psicopatia, né, antissocial e transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade explosiva, né, na CID-10, não há necessidade nenhuma de que isso aconteça, que isso ocorra para educar ou para ensinar coisa nenhuma. Então, basta saber, né, que você tem uma pulsão de morte dentro de você, que vem de dentro do corpo, e tem um problema pessoal intransferível que cada pessoa vai resolver da maneira que ela realmente conseguir, tá? E o caminho é através do amor próprio, em primeiro lugar, para poder neutralizar a coisa lá no nível inconsciente, né, e substituir, né, essa tendência reacionária, essa tendência impulsiva, né, primitiva, né, por algo melhor, né? Tem as sublimações dos quadros aí, por exemplo, tem o Guernica, está ali. Está ali em cima. Na próxima eu vou colocar o Guernica aqui para o pessoal ver. Então, Guernica, é melhor pintar Guernica do que sair por aí, entendeu? Fazendo um monte de besteira aí, que qualquer um pode fazer. Veja bem, todo mundo tem pulsão de morte, todo mundo tem... Essa pulsão de morte pode ser representada psicicamente e pode ter acesso à descarga psicomotora para apertar o gatilho lá. Então, não é
privilégio de ninguém ser capaz de fazer isso. Qualquer um pode fazer isso. Tá? É importante saber também, mesmo as pessoas de bem, as pessoas mais evoluídas, elas podem, como a gente já falou antes, isso não desaparece, né, nunca, né, mas é apenas uma questão de priorização, né, de opção por viver de uma maneira mais civilizada, digamos assim, né? Mas numa civilização que realmente seja uma civilização, não essa hipocrisia que a gente vê aí acontecendo aí, que realmente só estimula, né, que esse tipo de escape volte a acontecer com mais frequência. Tá? Num certo sentido, teria o mérito, né, de denunciar a hipocrisia, fazendo um contraponto para essa que está na moda agora, de dizer que educa, né, que ajuda a educar, né? Mas realmente não é a coisa em si que ajuda a educar, né? A opção de morte, a grande educação em relação à opção de morte é saber que ela existe e como que ela funciona para poder realmente se desenvolver os mecanismos de contenção da sua ação lesiva aos grupos e ao indivíduo. O indivíduo que é sádico, ele também acaba pagando pato também, né? Como a gente já falou em outras palestras aí, o usual é matar todo mundo e morrer também, né? Então é uma coisa para a morte de todos, não é só do... E se ficar vivo, está morto, né? Não tem como, não tem recuperação mais. Né? Tirou a vida do semelhante sem motivo, por motivo fútil, né? Realmente não tem, inconscientemente, não tem como resgatar isso. Né? Então, cuidado, né? Porque fica difícil de voltar de certas experiências, né? Digamos assim, violentas, né? Destrutivas, né? Ignorantes, né? Bom, então é isso. Essa terceira palestra mostra, então, a existência da opção de morte, que estabelece um contexto, então, onde a existência vai poder se processar, né, no sentido de um desenvolvimento. É preciso, então, que haja um desenvolvimento, essencialmente para conter a opção de morte. Tá? E não adianta ficar escamoteando, dizendo que morte é vida, que vida é morte e tal, né, que é tudo a mesma coisa e tal, que é tudo igual, né? Não é. Então, a experiência da vida mostra que os seres vivos que trabalham adequadamente dentro da realidade, que fazem a bomba de sódio, que se é um extremófilo que desenvolve as condições necessárias para sobreviver naquele ambiente inóspito lá, hostil, né? Então são esses seres que vão sobreviver. Os que não têm esses recursos não vão sobreviver. Então, essas condições, essas prioridades são fundamentais. E no que se refere, então, à abordagem psicanalítica da CID-10, nós já colocamos, então, aqui primeiro, né, grupo de rótulos, que é o rótulo das perversões, do caráter, principalmente, né? Lembrando que a pedofilia se aproxima muito disso, pelo grau de destrutibilidade, tentar destruir o desenvolvimento da criança, tentar traumatizar a criança, né, digamos assim, de uma maneira que ela fica totalmente alterada, né, com ideias de onipotência, que ela é adulta antes da hora, aí ela não percebe que ela está perdendo a infância. É a mesma coisa que o complexo de Édipo, que a gente já mostrou. Se casar com a mãe, perde a mãe, pô. E o pai também, perde a infância. Quer dizer, fica bem assim, difícil, né, de dizer que isso é uma coisa que possa ser útil para a espécie, né? Para a sobrevivência da espécie, para a sobrevivência do indivíduo e para a qualidade de vida. Não é possível que a qualidade de vida possa continuar boa, né, com perverso. Né? Então, o perverso não é promotor, né, de qualidade de vida, não é influencer para qualidade de vida, é influência para chavões, ilusões, né, que fazem com que as pessoas fiquem com dificuldade de sobreviver dignamente. Tá? Então, F60.2, F60.3 precisam ser neutralizados e a gente precisa fazer coisa melhor do que isso aí. Tá? Só para fechar, tem uma coisa que é importante falar, assim, uma coisa então que era para ser mudada
para ser impedida, essa extroversão de pulsão de morte em cima da relação, exigindo uma complacência do isentismo, né? Da omissão das pessoas circundantes, da sociedade circundante, essa coisa destrutiva, então, que fica sendo atuada, repetida, né? Lesiva, né? Mortal, né? Matadora, né? Que fica aí sendo jogada para a comunidade digerir esse veneno aí, né? Essa coisa assim, reacionária, né? Que fica sendo colocada para que as pessoas tenham que engolir, né? Digamos assim, de ter que conviver, né? com esse tipo de coisa, né? Que não há digamos, uma prevalência, né? Uma priorização de modos construtivos, né, de oportunidades para as pessoas viverem, de cuidado com as pessoas, de tratamento das pessoas que estejam com problema, que queiram se tratar, né, queiram melhorar, né, e de contenção daqueles que não querem se tratar, mas vai ser, digamos assim, contido e não cultuado para que possa mandar, né, naqueles que estão produzindo realmente, que estão resolvendo realmente o problema, né? Então a criança precisa de pai e mãe, né? Tem que ter pai e mãe lá, pô. Não adianta ficar dizendo que não precisa, que a criança precisa. Então, agora, pode sobreviver precariamente, né? Sem pai e mãe. Vai faltar alguma coisa para a criança, vai faltar muita coisa para a criança se ela não tiver pai e mãe. Então, esses estágios do desenvolvimento, eles existem, estão muito bem, claramente descritos por Freud, né? E pelos psicanalistas, e quem tem experiência com isso, sabe o valor dessa cultura, né, digamos assim, e da importância com o respeito que ela merece, né, com o agradecimento, com a gratidão que nós devemos ter com Freud, principalmente, por ter nos deixado esse legado aí maravilhoso que nos orienta como sobreviver com dignidade, né? Como viver bem, como ter qualidade de vida. Não é isso? Então, essa é uma coisa muito valiosa e começamos pela perversão, porque é um dos pontos de fixação lá na fase oral canibalesca, lá para trás, devorar ou ser devorado. O cara acha que ele é o devorador, que ele vai sempre devorar, que ele é o sádico, que ele é o bambambam, ele é que vai vencer, quer dizer, uma visão completamente sadomasoquista da vida, né? E que é um estágio primitivo do desenvolvimento mental. Tá? Isso aí, qualquer criança de 1 mês de idade, 2 meses de idade, conhece isso aí muito bem. Tá? Agora, tem muito mais coisa no mundo, na vida, do que isso. Tem a fase anal expulsiva, depois tem a fase anal retentiva, depois tem a fase fálica, depois tem a maturidade, tem a sublimação. Então, tem coisas na vida maravilhosas que uma pessoa fixada na fase oral canibalesca jamais vai poder viver. Tá? Então, colocar bem isso. A pessoa tem uma deficiência construtiva, né? Uma incompetência construtiva que tem que ser computada. Não adianta ficar dizendo que está construindo quando a pessoa não tem condições de construir. Tá bom? Então, esse é que é o problema. Então, nós estamos lidando com isso e a gente vai discutir esse tipo de questão aqui.